A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, amigos da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje, véspera de Natal, estamos aqui com um entrevistado, professor Luiz Fernando Hansen Gonçalves, formado em Geografia, com graduação também em Geomorfologia e Geofísica. Isso. Né? Bom dia, professor Luiz Fernando. Bom dia, Paulo. Luiz Fernando, tá difícil a gente conseguir fazer a gravação desse programa. Esse programa hoje está sendo gravado, né? Porque nós estamos na véspera do Natal, é tudo mais complicado, né? Todo mundo nos preparativos da festa. E nós começamos a gravar o programa na semana passada, deu aquele temporal, acabou a luz, nós ficamos aqui perdidos e o programa foi todo para o espaço. Mas não tem problema, hoje vamos fazê-lo de novo. Esperamos que não chova. Com certeza. Né? Professor Luiz Fernando, por que a sua escolha pela geografia? Antes de mais nada, eu queria agradecer a você a oportunidade de estar aqui na Rádio Imperial e também desejar aos ouvintes aí um Natal legal e um ano novo também repleto de realizações. Bom, a escolha pela geografia foi uma escolha assim, meio que surpreendente. Até então, até o terceiro ano, a minha intenção, meu objetivo era trabalhar com arquitetura ou sociologia. Foi quando, no terceiro ano, eu tive um professor de geografia que me apresentou uma disciplina que até então eu não conhecia, uma abordagem diferente. E praticamente em 3 semanas eu sabia com certeza que eu ia ser professor de geografia e ia trabalhar com geografia também. Foi uma paixão assim arrebatadora, digamos assim. O que vem a ser, Luiz Fernando, a geomorfologia? A geomorfologia é um ramo da geografia em que ela atua juntamente com a geologia. Quer dizer, a geomorfologia seria o estudo da forma do relevo, das dinâmicas que atuam sobre a superfície terrestre, que vão desgastando o relevo, provocando mudanças sobre a superfície da Terra, desde a origem do planeta, mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. É que ela mostra todo o dinamismo da evolução geológica, da superfície do planeta, considerando os aspectos ligados principalmente ao intemperismo químico-físico. O que seria o intemperismo químico-físico? Químico seria a atuação da água, a variação da própria natureza da vegetação sobre a superfície. O intemperismo físico seria as variações de temperatura ao longo de milhões de anos de idade que tem o nosso planeta. Então a geomorfologia ela tem esse objetivo de trabalhar e, de certa maneira, compreender as dinâmicas que atuam sobre a superfície terrestre. Com os desgastes naturais, com todas aquela, vamos dizer, a erosão provocada pelo vento, pela chuva, por tudo isso, a geomorfologia também está se preocupando com esse aspecto. Com certeza, tá? Até porque isso envolve, né? Nós estamos falando de uma superfície do nosso planeta que tem um processo de ocupação, né? A sociedade, os grupos humanos estão sobre essa superfície que está em contínuo processo de transformação. E nós estamos juntos por conta. Quando nós falamos em bilhões de anos, né? A gente para assim, nós não temos a mínima noção do que seja 1 bilhão de anos, né? É muita coisa. Nosso planeta é tão velho assim? Na verdade, a história do nosso planeta ela não terminou ainda. Aproximadamente dizem que desde o início do Big Bang, que vai 13 bilhões de anos atrás, até a formação dos planetas do Sistema Solar próximos do Sol, que é a nossa estrela mais próxima, né? São 4,6 bilhões de anos. É um processo que ainda não terminou. A gente imagina, mas o tempo geológico não dá para a gente mensurar. Com certeza não há como. Uma vida, o tempo de vida, o nosso tempo de vida é muito pequeno para perceber uma mudança sobre a superfície da Terra que tem um caráter muito lento de transformação. É claro que se a gente for perceber, por exemplo, um deslizamento, um rolamento de blocos, aí fica mais visível, que é uma coisa imediata que acontece agora.
mas compreender todo o processo ao longo de bilhões de anos é muito complicado. É muito difícil, muito a percepção difícil. é muito difícil. Ô, Luciano, a geomorfologia integra conhecimentos dos ramos da geografia, assim como a climatologia, a hidrografia, a pedologia, a glaciologia e a paleogeografia. E, de outro lado, integra os contributos de outras ciências, para incluir os impactos dos fenômenos biológicos, geológicos e antrópicos do relevo. Estou falando tudo isso para mostrar a você que tem condições de falar sobre esse principal conteúdo dessa nossa entrevista. Fale um pouco para nós sobre a contribuição da geomorfologia em nosso país. Como eu já havia dito, né, na nossa última entrevista, eu queria destacar a questão principal. A geomorfologia tem um aspecto fundamental dentro do Brasil por levar em consideração as nossas condições climáticas. Nós somos um país predominantemente de clima tropical. Então, a atuação dos agentes do intemperismo, principalmente do intemperismo químico, que seria a ação da pluviosidade, da chuva, ela é bem mais intensa que outros países. Por exemplo, países na Europa, os países europeus, nos Estados Unidos, regiões de clima temperado ou mais frio, essa dinâmica de transformação ela é mais restrita, ela é mais limitada. Já que por conta da incidência maior de chuvas, essa atuação, né, essa mudança, essa transformação sobre a superfície do relevo, ela é mais intensa, ela ganha um maior dinamismo. Mas é claro que, evidentemente, a geomorfologia, nesse sentido, ela tem uma abrangência que envolve o mundo inteiro. Mas o mais importante é que, aqui dentro do Brasil, a nossa contribuição, a presença de geomorfólogos que atuam em vários setores, é bastante expressiva, considerando a necessidade de compreensão desses fenômenos que atuam sobre a superfície, no sentido também de oferecer, dar resguardo e segurança à população que vive sobre essas áreas, né? Nós temos um país que é, até certo ponto, tranquilo nos aspectos de abalos, de terremotos, de tremores, ou nós temos esses abalos, esses tremores e nós não sentimos? Na verdade, a superfície da Terra mostra todo o dinamismo que ela tem, né? Eu acho fantástico justamente como é que o homem ainda se submete, né? Submete às mudanças climáticas que ele mesmo causa e não tem o controle sobre ela. E mesmo que essas mudanças climáticas não acontecessem, a dinâmica climática do planeta ela acontece sem a menor cerimônia, não há como prever. E a dinâmica interna também também é grande desafio dos geólogos que querem prever erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, e normalmente não conseguem. A natureza ainda é imprevisível nesse sentido, não por falta de informação, de conhecimento. É porque, na verdade, essa dinâmica dá um caráter de imprevisibilidade muito grande. Mas, de uma forma ou de outra, é interessante você ver como é que isso se torna fundamental a geomorfologia, em parceria com outras ciências, com a geografia, com a geologia, ela se torna fundamental para a segurança da sociedade, né? E quando a gente vai falar no caso de segurança, o caso do Brasil é interessante porque a gente imagina, né? O Brasil é uma terra abençoada, e é de fato. Mas nós não... Já chegam os políticos que fazem os terremotos aqui, né? Não precisamos mais, são mais né? graves, Esses já temos esses, né? São terríveis, né? Mas, por exemplo, nós tivemos já um furacão aqui, o Catarina, não é o Katrina, o Catarina no sul do Brasil, que já foi caracterizado com uma anomalia climática, considerando que o Atlântico Sul, na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não tem uma predisposição à formação de furacões. Ele já teve alguns anos atrás. Temos também tornados, temos também erupções vulcânicas, eu não digo, né? Ainda não, tá? Mas eu não posso colocar a mão no fogo pela natureza. Mas tremores, nós temos uma quantidade expressiva de tremores de baixa intensidade. Parece que o que se tem tremor maior que aconteceu no Brasil foi nos anos 50, em 56, me parece, 1956, chegou a 6,6. Foi localizado no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso. Por sorte, uma área desabitada, mas Cuiabá tremeu. Mas, de uma forma ou de outra, os nossos tremores não têm grande impacto, no sentido que são tremores que regulam a faixa de 0 a 10, que fica na faixa de 3,5, 4, estourando no máximo. Mas não há como dizer que nós somos um país 100% estável. Perfeito. Como você avalia o acervo técnico gerado por pesquisadores brasileiros nessa área? Olha, a produção acadêmica é muito grande, é muito grande. Eu acho interessante quando eu participo de congressos e seminários,
é a quantidade de trabalhos de alunos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, pessoas debruçadas e envolvidas com a pesquisa científica. E isso é gratificante, porque num país onde se discute tanto a educação, né, você vê, normalmente a gente acredita, fala-se sempre, os dados estatísticos mostram o Brasil como um país com baixo nível de alfabetização ou com uma incapacidade, com limitações de aprendizado. Isso, é claro, é um fato, mas a produção acadêmica do nosso país é surpreendente. É surpreendente, sim. Existem muitas pessoas ainda, poderiam ser o maior, com capacidade para produzir ciência dentro do país. E o governo colabora nesse sentido ou não? Olha, até então colaborava. Eu posso dizer que eu sou fruto da Universidade Pública, da Universidade Pública, da pesquisa e o seu incremento, que até então, tá, foi dado à ciência. A partir desse ano, principalmente agora, com um novo presidente, e para o ano que vem, com essas mudanças dessa PEC que foi aprovada, eu não sei o que pode acontecer. Tá? Certo. Em suas aulas, de que forma você consegue passar um pouco da sua experiência técnica para os alunos? Qual a importância dessa transmissão de conhecimento prático? Eu acho importante, para não ficar apenas uma discussão teórica, dentro do âmbito da geografia, que a gente comece a trabalhar a ideia de que a nossa participação de cada um de nós é fundamental para a preservação, tá? Para a preservação do nosso meio ambiente, do mundo em que nós vivemos. Não dá mais para sermos apenas cidadão de Petrópolis, cidadão do estado do Rio de Janeiro. Temos que começar a pensar de uma forma global. Precisamos ser cidadãos do mundo. Em sala de aula, a forma pela qual a gente toca os alunos é através da temática ligada ao meio ambiente, que você vai mostrar a interação da geografia física com a geografia humana. Existe até uma discussão dentro do meio acadêmico, da UFRJ, onde eu me formei, em que acaba dividindo a geografia em duas ciências. Uma seria a geografia humana e outra seria a geografia física, que foi apelidada de uma forma cruel de geografia desumana. Mas, quando na verdade o que a gente vai trabalhar mesmo é a geografia como ciência como um todo. Porque não deixa da geografia física atingir o homem, né? Isso, claro. Então ela não pode ser desumana, porque ela pode ser desumana nos seus aspectos de reação, né? Com certeza. Mas a forma pela qual a gente toca hoje em dia, sensibiliza os alunos, é a questão ambiental. Essa é premente porque está visível, está acontecendo, as pessoas estão atentas a essas mudanças, elas já são perceptíveis. Perfeito. E repare, não são mudanças provocadas pela natureza, são mudanças provocadas pela ação do homem. Tá? Certo. Ô, Luiz Fernando, atualmente percebemos no cenário nacional e internacional um crescimento expressivo do debate sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Inclusive fizemos há 2 semanas aí uma entrevista com o Marcos Carneiro a respeito desse assunto. Em sua opinião, como a geomorfologia pode contribuir nessa discussão? É a questão justamente de mensurar impactos ambientais. Se nós estamos trabalhando com um planeta que vive em si uma dinâmica de transformação lenta na maioria das vezes, né? Mas que ela é contínua, já que o planeta não está pela ciência, ele não pela geomorfologia, né? E não está concluído. A questão principal, a contribuição que a geomorfologia trabalha é a questão do impacto ambiental. Vamos mensurar, vamos tentar diagnosticar impactos que essas mudanças climáticas, aceleradas agora pela ação do homem, podem causar sobre a superfície terrestre. Naturalmente, o foco é a sociedade, o foco é a segurança dos grupos humanos. E na hora que você entende, começa a compreender, buscar informações, pesquisar sobre a dinâmica de transformação do nosso planeta, você ganha dados e informações e ganha um caráter preventivo do que possa vir a acontecer. Perfeito. Nesse contexto, um dos ramos da geomorfologia que tem ganhado destaque é a geomorfologia ambiental. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a geomorfologia ambiental e qual a sua importância? Essa é a questão principal, né? Hoje em dia, onde a gente sensibiliza. Hoje todos nós estamos muito preocupados com o meio ambiente, com certeza, né? Com certeza. Hoje em dia você parece até, desculpa te interromper, mas parece uma psicose. O pessoal hoje está assim totalmente, né? Tudo é voltado ao meio ambiente e nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Sem radicalismos, né? Exato. Sem radicalismos, acho que a questão é conscientização.
O trabalho de conscientização é fundamental hoje em dia. E aplica a todas as pessoas, independente de idade. Não precisa trabalhar na escola, você pode trabalhar em associações de moradores, você pode trabalhar dentro da universidade. Um bate-papo entre os amigos, né? É um trabalho de conscientização, de que nós levamos o planeta ao limite. Estamos levando o planeta ao limite. E nós temos que reverter essa história. Várias conferências, Estocolmo em 72, Kyoto em 98, já mostravam por A mais B sinais de que o nosso planeta já funcionava no limite. E quando você falar a questão do meio ambiente, a gente tem que ficar atento de que nós temos que mostrar para as pessoas que pequenos gestos, pequenas atitudes, elas são fundamentais. No sentido de conscientizar as pessoas, por exemplo, evitar o desmatamento, para evitar, por exemplo, o lançamento de entulho dentro dos rios, que é regras básicas. Eu considero isso fundamental. É o primeiro passo para um processo de transformação. Perfeito. Você poderia nos dizer como que a geomorfologia é praticada no Brasil, é vista no cenário internacional? Ela tem um reconhecimento muito bom, isso é interessante, tá? Várias universidades... É importante porque nós não costumamos dar valor às coisas do nosso país, né? Então é importante que os nossos ouvintes tenham conhecimento como nós somos vistos no exterior nesse aspecto. A ciência no Brasil ela tem um destaque muito grande dentro das universidades públicas. Isso é onde se produz ciência no nosso país. Você não precisa estar fora do Brasil para produzir ciência em qualquer área. O que é importante é que vocês saibam que a possibilidade de você entrar dentro da universidade abre portas para que você possa trabalhar não só na questão de uma licenciatura, para que você se torne um professor, mas também como pesquisador. Isso é um detalhe importante porque a produção acadêmica, como já havia dito, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos têm uma relevância acadêmica muito grande, considerando que a própria geomorfologia ela ganha destaque no Brasil pela dinâmica climática que nós possuímos. Enquanto, por exemplo, um deslizamento aqui na Inglaterra, digamos, no Reino Unido, é classificado como, muitas das vezes, uma ravina, aqui já ganha uma dimensão muito maior, porque a incidência de chuvas vai ser maior, isso vai dar origem a uma vossoroca, que pode simplesmente, em muitos casos, virar um problema ambiental gigantesco, destruir áreas agrícolas, tá? Comprometer a segurança de bairros inteiros de cidades. Então, o destaque que se dá à geomorfologia no mundo não é só uma questão pela posição do Brasil, né, na condição de país tropical, mas pela qualidade dos trabalhos acadêmicos. Perfeito. Luiz Fernando, falando nesses aspectos de catástrofes que acontecem, o que aconteceu, por exemplo, dentro do cenário de Mariana, realmente foi uma coisa devastadora, né? Aquilo ali atingiu o relevo, atingiu tudo, né? O que se pode perceber depois dessa catástrofe que ali ocorreu? Até não tem como reconstruir o que se perdeu. Ali a biodiversidade foi a maior vítima. O Rio Doce, um rio extremamente rico em vida, com aquele despejo gigantesco de resíduos das mineradoras, literalmente acabou com o rio. É muito triste. Eu conheço o Rio Doce, já conheci, eu não tenho coragem de voltar novamente a conhecer, a ver o que sobrou do rio. Porque a recuperação deste rio vai levar alguns milhares de anos, Com não? certeza. Mesmo com a interferência humana fica complicado, porque todo aquele material metálico que estava misturado à lama, ele está precipitado no fundo do rio. É como se criasse uma capa impermeabilizada no fundo do rio. Que absurdo. E naturalmente o que acontece? A quantidade de oxigênio diminuiu bastante. As espécies de peixes, algumas das quais até nem foram catalogadas, morreram sem serem conhecidas. É claro que o fornecimento de água para as áreas agrícolas próximas, para as cidades próximas também ficou bastante comprometido. E o que é mais perigoso ainda, mais assustador, é ver que existem outras represas que correm o mesmo risco, em que foi reposição resíduos de minério em minas, sem saber que existe um limite, uma capacidade de tolerância, de peso, de sobrecarga. E isso acabou simplesmente causando a tragédia que foi. Uma tragédia reconhecida como a pior tragédia ambiental do Brasil. Lamentavelmente,
o poder público nesse ponto é lento para tomar atitudes. Por mais que agora você multe a Samarco e outras empresas relacionadas a isso, o impacto já está feito, o estrago já está feito. Agora é aguardar simplesmente que as medidas cabíveis sejam tomadas no sentido de você tentar reduzir um pouco, pelo menos, esse impacto. Mas a perda da biodiversidade foi lamentável. É triste mesmo. Fernando, o que aconteceu há cerca de alguns dias, agora vamos entrar mais precisamente aqui na nossa cidade, no bairro do Quitandinha, onde uma grande pedra deslocou-se, provocando um deslizamento na encosta do maciço, foi uma causa natural? Foi sim, Paulo. Na verdade, aquilo foi um rolamento de blocos, que a gente chama na geomorfologia. Em função da declividade, né, daquela região, daquele maciço, e ao mesmo tempo, pela atuação da força da gravidade, declividade, força-gravidade, e o índice pluviométrico que caiu na região, digamos que aquelas rochas já estavam predispostas a se deslocarem. A água tem um papel interessante junto às rochas, que ela funciona como um lubrificante natural. Toda aquela região, todo aquele maciço, a chamada Pedra do Quitandinha, por conta do posicionamento dele, pelo impacto das chuvas, das frentes frias, e ao mesmo tempo do formato, e das fendas, principalmente, que existem naquelas áreas, torna ela predisposta, não só ela, mas outras áreas em Petrópolis também, predisposta a esse tipo de movimento. Não foi uma ocupação irregular, tá? Foi simplesmente uma tragédia, nem uma tragédia anunciada, porque você não tem como mensurar esses riscos quando você não tem um levantamento, um estudo preliminar. Mas foi uma avalanche aquilo ali, com certeza. A mão do homem ali contribuiu em alguma coisa? Não foi ação do homem, não. Não foi? Na verdade, não. Aquela pedra agora está desgastada. Isso é. Saiu, digamos assim, a parte mais dura do maciço, né? E agora a terra está à mostra, né? Aquilo está escarpado. Com a penetração da chuva, da água, isso não pode piorar mais a situação daquilo, daquela pedra? Só pode, porque até então existia um equilíbrio entre aspas, como a gente coloca. Por conta das fortes chuvas, esse equilíbrio entre aspas foi rompido. Agora vemos uma situação de desequilíbrio naquela encosta. Naturalmente, vocês for observar com mais atenção, existem fendas onde a água penetrou e lubrificou as rochas e elas desceram. Existem outras áreas, tanto à esquerda como à direita do maciço, que são predispostas a descer também, num evento chuvoso mais dramático. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. A gente torce para que não aconteça. Deus me livre. Mas a predisposição existe sim. Tá? Ela pode vir a acontecer, tá? Caso um evento chuvoso extremo aconteça. Tem condições disso ser, vamos dizer assim, parado, de ser, de dificultar que isso venha a ocorrer, de prevenir, de fazer alguma prevenção contra isso ou não? Em algumas situações, aí seria retirada da população mesmo. Aqui em casos em Petrópolis, que a prevenção, ela não consegue ter bons resultados. Se a gente observar aquela área do Quitandinha, o sopé do maciço rochoso, existe uma mata atlântica, que nós chamamos na geomorfologia, na geografia, de mata de amortecimento. É como se aquelas árvores, aquela vegetação nativa, fosse capaz de conter o deslocamento de rocha ou o deslocamento de solo, por exemplo. Só que, na verdade, o que aconteceu foi que ela não foi suficiente, essa mata, para conter aquela avalanche de rochas. Então, em muitas situações, a questão principal, fundamental, é a retirada da população, sim, por uma questão de segurança mesmo, porque o volume de rocha que desprendeu da encosta foi muito grande. Quer dizer, não era uma tragédia anunciada, mas hoje se tornou uma tragédia anunciada. Com certeza. É assustador. Essas catástrofes estão associadas a grandes volumes de chuva, em torno de 200 a 250 milímetros, ou não tem nada a ver? A grande questão principal que a gente imagina, um evento de 200 milímetros, não é um dilúvio, mas muitas das vezes a questão é, como o caso do Quitandinha, não choveu tanto assim, mas foram vários dias com chuvas bastante intensas, na média de 50, 40 milímetros. E esse acúmulo vai simplesmente saturando o solo, vai lubrificando as rochas, onde os deslizamentos podem simplesmente acontecer.
Não é necessário que haja um evento chuvoso extremo de 200, 250 milímetros para que isso aconteça. Certo. Agora, qual é a quantidade de água suportável normal por um dia? Você falou aí em torno de 40, 50, isso é normal? Não existe normalidade, não tem como prever isso. Tudo vai depender de como estiver a superfície. Por exemplo, se eu tenho uma área desmatada, uma encosta com uma declividade superior a 45%, e uma chuva de 25 milímetros pode ser suficiente para provocar um grande deslizamento. Certo. Agora, aquele maciço ali não tem como a gente dinamitá-lo, né? Porque aquilo é uma monstruosidade, né? Não é. Quer dizer, então, realmente aquilo vai continuar ali sendo uma área de risco. Mais uma, né? Porque Petrópolis já tem toda ela, é área de risco. Eu não sei o que Dom Pedro veio fazer aqui, mas ele veio e fundou a cidade. Só que ele fundou a cidade no centro. Aí foram acontecendo inúmeras, como é que eu vou dizer, tomadas de locais, foram aumentando a população desenfreadamente. E Petrópolis, o primeiro distrito de Petrópolis, é uma catástrofe. Porque eu acho que a situação de Petrópolis é toda... Nós estamos aqui dentro de uma área de risco permanente. Não é? Quando a gente olha ali para o piquenique, aquele local ali, que antes era só árvores maravilhosas, né? Hoje a gente olha, não tem mais árvores, só tem casas. Quando a gente para e olha para a Provisória, que hoje é bairro Esperança, não sei de quê, só se for para esperar o pessoal morrer ali, porque realmente aquilo é tudo uma área condenada, né? Tem a Estrada da Saudade do outro lado. Eu passo ali com o Samão, olho para cima e digo, meu Deus do céu, eu estou aqui cercado por dois lados, eu não sei. Aquilo é um terror, me dá um medo terrível daquilo. Eu acho o primeiro distrito uma temeridade, não sei. Mas eu vejo, quem diria que uma pedra daquela no Quitandinha pudesse ameaçar, inclusive, eu acho que pode ameaçar, inclusive, o próprio Palácio Quitandinha, né? Porque ele está na direção. Quer dizer, é uma coisa muito assustadora, sei lá. Enfim, Luiz Fernando, existem 3 classificações de movimentos de massa. Quais são eles e quais a diferença? Né? Nós temos os fluxos, né? Nós temos deslizamentos e temos quedas. Isso. O que é isso? Normalmente a gente vai trabalhar dentro da geomorfologia a questão desse movimento no sentido de que o mais comum, mais frequente seria os deslizamentos. Seriam os deslizamentos de solo, que normalmente as pessoas chamam de deslizamentos de terra. Muito frequente, por exemplo, em Petrópolis. Deslizamentos de terras, eles são predominantes. Tá? Então simplesmente o solo se encharca por conta de uma condição climática excepcional e esse solo saturado, ele desliza, seria o deslizamento de solo. O segundo seria o deslizamento de solo e rocha. Em muitas áreas você tem um deslizamento e que junto com o deslizamento você vê as rochas descendo junto com o solo. E o outro que você tem, que aconteceu no Quitandinha, foi basicamente o rolamento de blocos. Somente os blocos desceram. Isso já aconteceu em Petrópolis anteriormente, no Morém. Foi. Não foi? Houve um deslocamento grande de pedras, o rio está inclusive assoreado de tanta pedra lá dentro, que não puderam ser retiradas, né? Quer dizer, isso já houve em Petrópolis. Já. É para se pensar. Com certeza. Realmente dá para se pensar sobre isso. Esses movimentos de massa ocorrem em maior frequência em quais regiões? Ou não existe uma região específica? Olha, não existe em Petrópolis uma condição de diferenciação. Os deslizamentos podem acontecer simplesmente em todo o município. Não só em todo o município, mas tudo vai depender, na verdade, de pode ser em qualquer outro município. O gatilho dos deslizamentos normalmente são provocados pelas chuvas. As chuvas é que vão funcionar como uma das principais responsáveis por isso. Isso numa condição normal. Digamos, o que seria uma condição normal? Uma encosta com uma mata atlântica. Que ainda não foi mexida pelo homem. Pode acontecer um deslizamento, tá? Com certeza pode acontecer. A possibilidade é menor, mas que pode acontecer, foi o que aconteceu lá no Morim. Certo. Não existia uma ocupação humana ali e simplesmente veio o quê? Um deslizamento e depois seguido de um rolamento de blocos. Agora, com a ocupação humana em Petrópolis, com a expansão da área urbana do município, muitas áreas ficaram mais vulneráveis. Tanto que as áreas de risco em Petrópolis, quando se fala, são áreas que são densamente ocupadas. Não, e o que eu fico mais impressionado, Luiz Fernando, que não é só na área, vamos dizer assim, na periferia, ou em bairros de classe mais baixa, nada disso não.
bairros de classe alta possuem problemas seríssimos. Com certeza. Inclusive, se nós observarmos regiões em Araras, regiões próximas em Itaipava, o risco ele não escolhe classe. Ele vai atingir a população, tá, de forma indiscriminada. Por conta disso... Tivemos isso ali em Cuiabá. Exatamente. Né? Tá, isso, repara, Paulo, que como a precipitação é importante. Porque ela que vai simplesmente o quê? Esse é o desencadear, né? Vai desencadear todo esse processo. Naturalmente, no caso de Petrópolis, apesar de a gente viver aparentemente dentro do caos, existe uma legislação. Nós estamos inseridos dentro de uma área de proteção ambiental. Mas que ninguém respeita. Eu fico horrorizado de ver determinadas construções aqui nessa cidade. Como é que conseguiu construir esse treco aqui? O outro dia eu estava passando ali na União Indústria, eu vi ali um condomínio que fizeram ali. Eu não morava ali nem 5 minutos, com aquele morro ali atrás. Mas nem que a vaca tussa. Tá lá um apartamento de graça para você. Eu digo, obrigado, não quero. Tem amor à minha vida. Não que eu não possa acontecer alguma coisa onde eu moro. Lógico, qualquer lugar pode acontecer. Mas eu também não vou procurar, né? Que aí você tá procurando chance, né? Tá dando sorte pro azar, né? Aí é demais, né? Com certeza. Eu acho importante destacar essa questão de que se valoriza muito a história de Petrópolis. E claro que tem que ser valorizada, mas a questão da geografia entra nessa história também, dando um destaque maior ainda para o nosso município, que está inserido dentro de uma área de proteção ambiental, a APA Petrópolis, e também é uma área tombada, o município é tombado pelo patrimônio histórico. Isso é importante destacar. O primeiro distrito recebeu, digamos assim, todo esse aporte de preservação ambiental, histórica, que precisa ser valorizado e que, infelizmente, nos outros distritos não aconteceu. Por isso ele ficou tão assustado com a questão do planejamento, com a expansão urbana descontrolada, daquela região que pega o estado da saudade, Provisória e outras áreas de Petrópolis. Já devemos isso, talvez, aos nossos governantes, né? Que foram deixando, né, construir aleatoriamente, sem o mínimo planejamento. Alguns prefeitos aí deixaram a coisa acontecer de uma forma desenfreada, até participaram, até incentivaram. Exatamente. Essas ocupações, o que é um horror, né? Bom, vamos fazer um intervalozinho, a gente volta já já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, amigos ouvintes, estamos de volta aqui com o nosso programa Nós Servimos. Vamos continuar com a nossa entrevista aqui, esse papo legal aí com o professor Luiz Fernando Hansen Gonçalves, que está nos falando sobre geomorfologia, sobre os aspectos geomorfológicos da nossa cidade agora, vamos entrar mais precisamente. Mas antes, ô Luiz Fernando, quando ocorre algum terremoto, enchente ou furacão, gerando mortes, perdas e colocando as populações em risco, a cobertura da imprensa e a opinião pública, de um modo geral, parece dar o maior peso ao fenômeno físico em si, atribuindo suas causas apenas à natureza, né? A natureza é que é culpada. Qual a sua opinião sobre esse tipo de explicação quando acontece algum desastre chamado desastre natural? Isso na verdade nós chamamos isso de desinformação. Desinformação no sentido de que você não faz um trabalho de conscientização da população. A população tem o direito de saber dos riscos que ela simplesmente pode estar sofrendo. E quando você coloca a culpa, a responsabilidade de um deslizamento, de um terremoto, ou dos impactos desse terremoto, digamos assim, na natureza, fica muito fácil. Fica fácil para o poder público justificar a sua omissão diante da segurança frente à sociedade. Eu acho até que os governos gostam disso. Eles gostam de desgraça porque vem dinheiro para eles. Aí eles podem fazer o que eles quiserem com o dinheiro e não fazem nada para a população. Continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Tá aí, né? Itaipava tá aí, lá o Cuiabá tá lá, né? Ninguém fez coisa nenhuma. Não sei se veio dinheiro, se não veio, também não sei. Também não quero nem saber, porque se eu souber que veio e não foi usado para isso, também vou botar a boca no trombone que vai ter tamanho. Mas realmente, né? Eu acho importante destacar isso, né? Porque fica fácil para
os governantes colocaram o seguinte: olha, as chuvas que caíram em Petrópolis em 1966, por exemplo, foram responsáveis pela destruição, pela morte de tantas pessoas. Tudo bem, elas são responsáveis, mas o poder público permitiu a ocupação de áreas que só se formaram em áreas de risco. Ele responde, os nossos governantes respondem pela segurança da população. É claro que se você não tiver devida orientação, a ocupação vai acontecer naturalmente. Já tem áreas aqui com nome esquisito, né? Vai quem quer, né? Porque vai morar lá quem quiser, né? Não é quem quiser, as pessoas tinham que morar, né? Não tinha outro local para morar. Não tiveram outra alternativa. Ninguém ofereceu outra alternativa. Aí foi quem quis e ficou lá até hoje. Deus sabe como. Independência é outro risco. Né? Independência é. Qualquer hora aquele pessoal da Ciméria está parando lá embaixo em Caxias. Não vai demorar muito para parar lá em Xerém. Porque realmente a gente fica assustado com essas coisas, né? A gente se assusta, né? Realmente é um problema. Aí depois é desastre natural. Não é desastre natural. É importante destacar, né, que a atuação é do homem, a responsabilidade é dos nossos governantes. É muito cômodo virar e falar assim: mas como aquela pessoa foi morar naquela encosta, naquele morro, sob aquelas condições? Peraí, alguém está permitindo que ela faça isso. Exatamente. Tá? Por que ela está morando? Qual a razão que leva ela a morar naquela encosta? Eu acho interessante que hoje eu falo em sala de aula. Você acha que as pessoas gostam de morar em morro por quê? Só se for Cabrito Montes, né? Para ter a vista panorâmica da cidade? Não é. É por falta de opção também. É a questão da déficit que existe em moradias dentro do país e dentro do nosso município também. Exatamente. Luiz Fernando, voltando a Petrópolis, isso que aqui aconteceu seria mais um sinal da gravidade da situação do planeta, que estaria se esgotando e reagindo às agressões das intervenções humanas? Olha, em parte, Paulo, porque nós estamos realmente, como eu coloquei já no início, nós estamos levando o planeta ao limite. As sociedades em geral, né, com esse objetivo consumista, estão levando o planeta a um esgotamento. Há um esgotamento de recursos naturais e um desperdício gigantesco. Não tem como hoje em dia nós colocarmos que a natureza está dando uma resposta à nossa atuação sobre ela. Mas, na verdade, se a gente for ver, nós estamos pagando pelo próprio pato, digamos assim. Os impactos que nós estamos causando no meio ambiente, principalmente as mudanças climáticas, nós estamos padecendo por essas mudanças. Nós somos os causadores dessas mudanças e, ao mesmo tempo, nós somos as maiores vítimas dessas mudanças. Então, o que é importante a gente destacar é que nós estamos num momento muito delicado no sentido de que a gente precisa interagir de maneira de promover um desenvolvimento sem um esgotamento dos recursos minerais. Reduzir ao máximo possível o impacto da nossa presença sobre a superfície da Terra. Eu gosto até de colocar de que nós, seres humanos, somos os únicos que impactamos negativamente o nosso planeta. Ah, sim, porque os animais irracionais não. O tipo de relevo de Petrópolis torna a cidade uma área de risco? Com certeza. Nós temos que praticamente 75% da superfície de Petrópolis tem uma declividade, tem uma condicionante ligada à morfologia extremamente difícil. Esse 75% que você fala vai de Quitandinha até a Posse? Exatamente. Tá. Com destaque principalmente para de relevo mais escarpado, digamos assim, com maior declividade, que seria o primeiro distrito. O primeiro distrito talvez seja a área mais vulnerável por conta da ocupação humana, por conta da declividade, por conta de condicionantes pedológicos, geomorfológicos, que criam essa característica. Agora imaginem, se Petrópolis não fosse uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, em que a ocupação acontecesse livremente, Deus me livre, e ao mesmo tempo não tivesse inserida, que uns colocam, né, como se fosse uma camisa de forças, seria inserida dentro da área de proteção ambiental. A nossa situação seria bem pior. Eu concordo que o nosso patrimônio histórico ele tem uma função primordial de zelar pelo bom desenvolvimento da nossa cidade. Não concordo, às vezes, com determinadas coisas que eles fazem, que já não tem mais jeito, e aí eu acho que também atravanca um pouco o progresso da cidade. Mas isso não é um assunto para a gente discutir agora. Eu queria saber o seguinte: o terreno de Petrópolis é todo o mesmo
do Quitandinha à posse, ou os distritos já existe uma mudança no relevo, no tipo de terreno sedimentar? Não, se você for observar, os solos em Petrópolis são diferenciados sim, tá? Nós temos unidades geológicas diferenciadas e unidades pedológicas diferentes. Vamos traduzir isso. Vamos traduzir agora. Pois é. Olha só, é como se fosse assim, quando normalmente a gente escuta falar assim, ao barro daquela encosta, na verdade, aquilo é um tipo de solo chamado latossolo. Em Petrópolis nós temos sólicos polisólicos, solos, digamos assim, latossolos seria o barro, né, vermelho, pode ser amarelo, pode ser bruno, que é um tom de marrom. Mas o que é mais importante destacar aqui não é só a classificação de solos, mas é a composição desses solos. Os solos em geral no mundo são formados por 3 componentes: argila, silt e areia. Quanto maior for a quantidade de argila, mais seguro, mais estável ele é. Quanto maior a quantidade de areia, mais instável ele fica. Tá? Isso é primordial saber-se isso. Né? E o silt seria, digamos assim, uma areia mais grosseira. Então, se a gente for avaliar em Petrópolis, por exemplo, os solos do primeiro distrito, eles são solos que tendem a ser um pouco mais siltosos e argilosos. Eles dão um caráter... Então são mais duros, mais estáveis, melhor uma situação limite, digamos, um deslizamento. À medida que você segue, tá, de Cascatinha para o interior de Petrópolis, os solos simplesmente permanecem os mesmos, no sentido de que permanecem como latossolos, vermelhos, amarelos, mas a composição, que eles chamam na geomorfologia de granulometria, ele vai ficando diferenciado, ele vai ficando mais arenoso. Então existe uma predisposição muito maior de deslizamentos, que podem evoluir de ravinas para vossoró, que seria um deslizamento maior, tá? Muito maior no interior do nosso município do que no primeiro distrito, o distrito sede. Então, isso é um diferencial importante, porque, por exemplo, se as chuvas fossem tão intensas no interior de Petrópolis, como acontecem no primeiro distrito, em que a quantidade anual é muito maior, com certeza Petrópolis seria uma tragédia. O interior de Petrópolis sofreria muito mais por isso, porque um solo mais arenoso é mais predisposto a deslizar. Papai do céu, olha pela gente mesmo. Existem maneiras de prever a iminência de um movimento de massa? Normalmente você consegue fazer em laboratório simulações em que mostram para A mais B a possibilidade, mas, digamos assim, em campo fica mais fácil observar isso. Em geral, antes do deslizamento acontecer, você vê uma movimentação, tá, no solo. O primeiro detalhe que chama atenção é você ver que as árvores normalmente elas fazem, mesmo que elas estejam numa encosta, elas formam ângulos de 90 graus. Se essas árvores elas começarem a ficar inclinadas, é sinal de que existe uma movimentação no solo em proporções em maior profundidade, digamos assim. Isso é, na verdade, um indicativo disso. Mas não há como a gente prever assim, com 100% de que vai acontecer. O que é mais importante, se você tem uma encosta com declividade, se você tem uma encosta ocupada de forma irregular, se não existe, por exemplo, uma rede de coleta de águas pluviais e do esgoto que está a céu aberto, a predisposição do deslizamento é muito grande, né? A nossa estrada Rio-Petrópolis é um problema sério, não? Principalmente a pista de subida. A pista de subida é muito perigosa, a pista de subida, né? É complicado no sentido Temos muitas pedras ali, né? Muitas curvas. Se bem que ali o maior impacto, talvez, que eu veja, não seria não só o corte da estrada, porque em boa parte dela ela é recortada por área de Mata Atlântica, corredores de Mata Atlântica. Mas a questão principal é como as frentes frias elas entram em Petrópolis. Uhum. E toda essa vertente onde a pista de subida ela segue em direção a Petrópolis, tem a orientação sudoeste, que é exatamente onde as frentes frias elas chegam e causam maior impacto. Aqui em Petrópolis, como em geral no nosso estado, as frentes frias elas são orientadas pela disposição do relevo, pelo formato do relevo. Você pode observar, Paulo, que aqui em Petrópolis as chuvas vêm todas de sul ou de sudoeste. Uhum. Então, normalmente, as encostas mais voltadas para o lado sudoeste ou sul são mais predispostas a sofrem mais. Foi o caso do Quitandinha. Quitandinha, exatamente, é o que eu ia dizer. Agora, também, essa ocupação desenfreada na nossa Rio Petrópolis que está acontecendo, está assustando, né?
E ninguém faz absolutamente nada. Depois vão reclamar. Tem uma questão ali de falta de entrosamento entre as prefeituras de Duque de Caxias, Magé e Petrópolis. Aí tá. Se nós observarmos, por exemplo, a Serra Velha, ela tem uma ocupação irregular gigantesca. Mostra. E que não existe uma parceria das prefeituras no sentido de orientar. Tomaram até o leito do trem? Um absurdo. Não existe uma orientação, né, por parte, né, um trabalho, uma parceria para ser feita entre essas prefeituras, no sentido não só de impedir o avanço dessas ocupações, mas de retirar essas pessoas desses locais e colocá-las em lugar seguro. Que é muito fácil você falar assim, expulsem os moradores que estão numa área. Sim, mas vamos para onde? Pois exatamente. Você tem para retirá-los dali, você tem que eles colocá-los em áreas seguras. Agora, é isso que eu também digo. As pessoas, quando constroem alguma coisa nessas situações, as pessoas também sabem que estão sujeitas a esse tipo de coisa, né? As pessoas também têm que ter um pouco de consciência. Porque depois diz assim, eu não tinha nada, eu perdi tudo. Se não tinha nada, perdeu tudo, então não perdeu nada. Né? Eu acho que não é também por aí. Agora, as pessoas precisam aprender a construir em determinados locais. Né? Eu fico assustado, mas muito assustado, quando olho aquele negócio Lajinha e mais não sei o que aqui em Petrópolis. Eu fico terrivelmente assustado de ver a situação no Morém, a situação na Ciméria, no São Sebastião, no Quitandinha, no Valparaíso. Meu Deus do céu, não tem aonde, agora no Bingen, não tem mais aonde a gente falar. Né? A cidade está todo caótica, né? Aí vem para a parte de Itamaraty, Quissamã, que também assusta muito. Desculpa, mas é um terror mesmo. Você quer completar alguma coisa? Não, eu acho importante destacar isso. É a questão da informação. Né? Associações de moradores são fundamentais para que orientem as pessoas nessas situações que vivenciam uma área de risco, que moram, residem numa área de risco. Eu acho que o mais importante, eu considero, não só na escola, mas também nas comunidades, que haja um trabalho de conscientização das pessoas. Muitas das vezes, o que eu já trabalhei em várias pesquisas em que mostram que a desinformação é o maior problema. As pessoas não têm ideia do risco até que elas padeçam desse risco. Então, mais do que nunca, o poder público, eu responsabilizo sim o poder público de atuar de uma forma mais eficiente para garantir a essa população não só a orientação, mas a retirada dessas áreas. Eu acho importante falar, quando se fala em desmatamento, tudo bem, existe o desmatamento em Petrópolis, mas vamos trabalhar invertido. Vamos trabalhar com o sentido de reflorestamento. Ao invés de tomar medidas paliativas imediatas, socorristas, vamos fazer um trabalho preventivo para que isso não aconteça. Eu acho que a preservação da vida é fundamental. Não tem preço, né? Uma vida não tem preço. A vulnerabilidade das pessoas que vivem em áreas consideradas de risco envolve o problema da prevenção. Os formuladores de políticas públicas deveriam levar em conta a percepção do perigo pelas próprias pessoas afetadas, não é isso? Como você acabou de falar. Quais as consequências disso para a remoção de populações em área de risco que sofrem com enchentes e deslizamentos, fenômenos comuns em Petrópolis? A grande questão que a gente coloca em Petrópolis é que vários pesquisadores já apresentaram projetos, trabalhos, dando informações muito importantes sobre a vulnerabilidade da ocupação em Petrópolis. E por incrível que pareça, todos os prefeitos até então não deram a devida importância. Eu conheço pelo menos umas 12 pessoas que trabalham em Petrópolis, são petropolitanos, que trabalham com o processo de ocupação, que trabalham com a questão do mapeamento de áreas de risco, que fazem mapas de declividade, estudos geomorfológicos, trabalhos ligados à geografia física, bastante importantes e pertinentes. E que infelizmente foram apresentados para os nossos governantes e que eles não deram a devida importância. Nós, no intuito de que nós queremos contribuir sim para a segurança não só de áreas de risco no país, mas em Petrópolis também. Infelizmente, o poder público, por uma questão de desinformação ou falta de crédito... Acho que é falta de interesse mesmo. Ou sei isso, lá. Simplesmente não ignora todas as informações que existem aí. Então, isso é lamentável, porque existe uma produção científica, acadêmica, reconhecida, e que poderia ser utilizado para o poder público, benefício da própria sociedade.
Afinal de contas, para que serve a ciência, a não ser servir a sociedade? E que no caso de Petrópolis, infelizmente, não tem o devido reconhecimento. É triste mesmo a gente ver isso. É muito triste realmente ver o desinteresse dos nossos políticos. E às vezes a gente fala só do prefeito, mas a nossa Câmara de Vereadores também é culpada, porque ela não age nesse sentido. Eles não trabalham em cima disso, eles não veem esse aspecto, ninguém se interessa por isso. É uma vergonha realmente a gente ter 15 representantes que não fazem absolutamente nada nesse sentido, de cobrar das autoridades as medidas que devem ser tomadas antes, não é depois que acontece a coisa. Aconteceu aí, todo mundo fala um pouquinho, daqui a pouco esquece, cai no esquecimento. É triste mesmo. Luiz Fernando, é importante que haja um diálogo entre essa e outras disciplinas, como a demografia e a sociologia ambiental, para tratar dessa questão. Olha, todo trabalho, quanto mais nós conseguirmos agregar informação, conhecimento, é melhor. Hoje em dia você não faz nenhum relatório de impacto ambiental, nenhuma grande obra pública, sem você conversar com vários profissionais que vão trabalhar um projeto, digamos, de uma ocupação, de uma forma assim, bastante interessante. Eu já trabalhei uma vez em de em que eu trabalhei com biólogos, engenheiros florestais, geólogos, arquitetos, engenheiros civis, um trabalho de um relatório de impacto ambiental, e foi um grande aprendizado, uma troca de experiências. Porque quando você observa, e a minha visão de geógrafo da paisagem é uma, a visão do arquiteto é outra, do engenheiro, do sociólogo é outra, completamente diferente. Esse trabalho conjunto, essa equipe multidisciplinar, produz um trabalho que representa a integração de várias visões. E isso é muito gratificante. A gente até brinca que normalmente quem azeda os nossos projetos são os advogados. Não foi culpa da gente, não, coitado de nós. Pelo contrário. Eu agradeço advogados, porque eles têm que adaptar todo o nosso trabalho à legislação ambiental pertinente. Então, isso é importante, porque o advogado ele realmente chega e coloca, olha, tem que fazer essas mudanças para que fique adequado esse projeto às limitações da lei. A gente submete a isso. Porque senão, aí depois vai dizer, é ilegal, tá contra a lei, né? Sempre tem uma desculpa para não se fazer as coisas. É triste. Luiz Fernando, nos casos em que os movimentos são previstos, quais medidas podem ser tomadas para evitá-los ou, ao menos, amenizar os danos? Nós sabemos que você tem um estudo grande sobre Petrópolis, foi tua tese, né? Então você deve conhecer bem o nosso município, né? Nesses casos, quais as medidas que nós poderíamos tomar para evitar tanta coisa que acontece em nossa cidade? Eu acho que a questão principal em situações de risco é a retirada da população. Você pode até imaginar que eu estou dramatizando um pouco, mas eu não brinco com a vida. No sentido de que áreas de risco em Petrópolis, potencialmente propensas, digamos assim, a grandes tragédias, a primeira alternativa a fazer é retirada da população. E são muitas essas áreas de risco, Agora, né? O problema principal, quem está nos ouvindo pode imaginar aonde nós vamos colocar essa população. Uma retirada imediata não é possível. Mas agora é importante que a gente comece a mensurar dentro do município a possibilidade de criar áreas que ofereçam maior segurança. Você vai retirar a população de áreas de risco, vai colocar em áreas que tragam um conforto, digamos assim, ambiental maior, uma segurança maior para essa população. Porque você veja, há alguns anos foi retirada parte de uma população que estava em área de risco, que foi construído Vila Rica, né? E volta e meia a gente vê coisas acontecendo lá. E o mais importante, né, é a questão de você... A escolha foi errada? Não, a escolha não foi errada. A questão principal é como a ocupação foi acontecendo. Ah, pois é. O poder público coloca o seguinte: vamos ocupar essa área, vamos tirar a população de uma área e colocar nessa área e dar segurança para ela. E depois ignora. Exatamente. Você tem que ter um trabalho de conscientização ali, para que aquela área que foi usada para ocupação não se transforme numa área de risco. Se eu começar a construir a partir da cota 1000,
1.000 metros acima do nível do mar, o risco vai ser maior. É lógico. Eu não posso permitir que uma ocupação irregular aconteça numa área onde a declividade vai se acentuando. Exato. Uma área que foi feita para construir, por exemplo, 1.000 casas. Põe 5.000 casas, não tem como. Não há como. Não tem condição. Ou você devastou, ou você foi trepando por cima um do outro, e aí é que acontecem as coisas, né? Com certeza. Eu acho que a questão fundamental é essa. Mas eu acho que em algumas situações de área de risco é atenção. As sirenes funcionam, que o trabalho da Defesa Civil, isso eu reconheço mesmo. Aqui é muito bom em Petrópolis, mas precisa ser melhorado, aprimorado. E o conhecimento que se perde é que é lamentável por conta disso, que ele está aqui disponível. Existe o conhecimento, existe uma produção acadêmica disponível, exclusiva para Petrópolis, de como eu já falei, de petropolitanos que estão a fim de fazer o melhor pelo município e que o poder público... Seria tão bom que o nosso futuro prefeito ouvisse isso, né? E desse um pouquinho mais de atenção a essa área para evitar tantas tragédias que nós temos presenciado em nossa cidade. A gente fica triste porque Petrópolis é uma cidade bonita, é uma cidade que tem um relevo bonito e, no entanto, a gente teme pelo futuro dessa cidade. O mesmo caso, eu acho que estão também encadeados Teresópolis e Friburgo, né? É porque faz parte da mesma cadeia de montanhas. Só que se levando em consideração, né, Teresópolis e Friburgo são outros condicionantes que levam ali o processo de ocupação, que é diferente de Petrópolis, né? Se a gente for olhar, por exemplo, Teresópolis, o processo, por exemplo, de ocupação irregular em Teresópolis é muito acentuado. Muito acentuado. E Friburgo em menor escala, mas talvez em Friburgo, o maior agravante seria, por exemplo, a retirada da cobertura vegetal. Né? Pois é, que foi o que despencou aquilo tudo lá naquela enxurrada há 2 anos atrás. Né? Foi um terror, né? Se em Petrópolis fossem aplicadas pelo poder público novas tecnologias que dispomos hoje, terão impacto essas ações na prevenção para a nossa cidade? Com certeza, não tenha dúvida disso. Todo o processo então nós ainda podemos salvar Petrópolis? Petrópolis já está salva. E no sentido de que, do momento que a gente se compromete em escolher Petrópolis como cidade para que a gente viva, né? A gente, como petropolitano, a gente quer dar uma contribuição. Petrópolis não é um caso perdido. A questão principal que a gente tem que observar é pegar todo o caudal de informações disponíveis que nós temos, tá? O poder público, faço apelo ao poder público, né? Que entre em contato com essas informações que estão disponíveis à Prefeitura, foram disponibilizadas à Prefeitura, eu não sei o que foi feito depois desses anos todos. Sim, lógico. E usufrua da pesquisa que é feita sobre Petrópolis, que continua sendo feita. Novas dissertações de mestrado já estão a caminho, teses de doutorado são prontas, existe uma produção acadêmica interessante que trabalha, que informa sobre Petrópolis e que o poder público pode usar isso, deve usar isso, por uma questão de prevenção futura. Afinal de contas, nós temos que pensar não só no presente, mas na questão do futuro, do que espera o nosso município. Nós vamos continuar crescendo de uma forma desordenada, essas tragédias vão acontecer anualmente. Esse ciclo que vem acontecendo em Petrópolis de desgraças, de certa maneira, ele não vai cessar. Mas você pode reduzir esse impacto. Isso é que é o mais importante. E isso passa pelo processo de conscientização. Isso passa pelo poder público atuando em parceria com a pesquisa, com as comunidades, para dar simplesmente segurança para quem vive aqui. Luiz Fernando, eu queria te agradecer você se disponibilizar a nosso bate-papo. Eu acho que foi um bate-papo muito interessante, muito esclarecedor para a nossa população, porque nós realmente gostamos da cidade que moramos, zelamos pela cidade em que moramos e a gente a vê se deteriorando dia a dia pela incúria, pela falta de interesse dos nossos governantes pela própria cidade. Parece que eles estão querendo tirar da cidade o que a cidade pode dar e não retribuir em nada o que a cidade pode receber. É triste, mas é verdade. Mas vamos torcer, sempre que há uma renovação no poder, a gente enche o espírito de
de júbilo e espera que realmente alguma coisa de bom venha para Petrópolis, e nós estamos esperando isso. Luiz Fernando, queria deixar os microfones da nossa Rádio Imperial aí do nosso programa para as suas despedidas. Olha, eu agradeço muito, Paulo, a oportunidade de estar aqui. Eu espero até contribuir, tá, indicando para você novos profissionais que possam falar sobre Petrópolis, inclusive mostrar, né, que não estamos apenas na questão da teórica, mas nós temos questões práticas que já podem ser elaboradas, usadas em Petrópolis para o benefício da população. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de dividir aqui o microfone com vocês e, ao mesmo tempo, desejar a todos que estão nos ouvindo aqui um Natal muito feliz. Pois é, meus ouvintes, agradeço ao Luiz Fernando, agradeço a todos que durante este ano de 2016 se predispuseram a vir aqui ao nosso programa, a batermos papo sobre diversos assuntos. Nós falamos sobre tanta coisa, abordamos tantos assuntos, tantos profissionais capacitados estiveram aqui pelos microfones da Rádio Imperial, e desejar a todos um Feliz Natal. E lembrá-los que Natal não é só troca de presentes, não. Natal tem um simbolismo maior, que é justamente o simbolismo daquele que nasceu para redimir aos homens tudo aquilo que nós fazemos de mal. Então vamos tentar nos lembrar do aniversariante do dia e pedir a ele a proteção para todos nós. Um abraço a todos, um Feliz Natal, um bom fim de semana e até semana que vem. Fui!